Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade, parte 1, os tipos psicológicos. Vamos agora para o quarto aspecto que nós estamos considerando. Uma análise do indivíduo voltado para o julgamento J ou para a percepção P. O que nós estamos destacando aqui é o aspecto volitivo, a sua capacidade de liderança. Então, o julgamento J, aquele tipo de pessoa que procura viver de maneira mais organizada, estruturada e gosta de tomar decisões. Enquanto que o indivíduo mais voltado à percepção gosta de viver de maneira mais espontânea, é mais flexível e adaptável, assimilando informações e não tanto se preocupando em querer determinar como as coisas devem ser feitas, deixando aos outros a responsabilidade de tomar decisões. Então vamos comparar agora as qualidades entre os julgadores e os perceptivos. Os julgadores são mais felizes depois que as decisões foram tomadas. Os perceptivos são mais felizes deixando as opções sempre em aberto, preferem nunca tomar uma decisão taxativa definitiva. Os julgadores tendem a tomar as decisões de maneira rápida e facilmente. Os perceptivos tendem a se sentirem ansiosos e inseguros ao tomarem decisões. Os julgadores preferem ter as coisas devidamente decididas e estabelecidas. Os perceptivos preferem deixar as opções sempre abertas para o caso de alguma coisa inesperada ocorrer ou der errado. Os julgadores acham muito importante estar no controle da maioria das situações. Os perceptivos, com frequência, não se importam em deixar que os outros deem as ordens. Os julgadores são muito conscientes do tempo e quase sempre são pontuais e rigorosos no aspecto horário. Os perceptivos frequentemente vivem atrasados e acham que o tempo lhes escapou depois de passado, não fizeram o que deveriam ter feito e acham que o tempo simplesmente foi embora. Os julgadores geralmente são bem organizados. Os perceptivos apresentam dificuldade em encontrar as coisas e em se manter devidamente organizados. Os julgadores têm uma ética de trabalho, preferem concluir o trabalho antes que possam relaxar. Os perceptivos normalmente acham razões convincentes para adiar uma tarefa. São altamente procrastinadores. Os julgadores obtêm satisfação ao terminarem os projetos. Os perceptivos obtêm satisfação simplesmente ao começarem os projetos, mesmo que porventura não venham a terminar. Os julgadores veem o tempo como um recurso finito e consideram os prazos seriamente em tudo que se propõe a fazer. Os perceptivos veem o tempo como recurso renovável e consideram os prazos de maneira bem flexível. Em geral, não são muito pontuais naquilo que se propõe a fazer. Mais uma vez, lembrando que raramente uma pessoa estará só num extremo de julgador ou no extremo de perceptivo. Todos podem transicionar entre esses dois extremos. Diante disso, se nós pegarmos esses diferentes aspectos, extrovertido, introvertido, sensorial, intuitivo, feeling ou pensador, julgador ou perceptivo, e combinarmos esses aspectos extremos, de tal maneira nós teríamos 16 perfis de personalidade. Então nós podemos ter o indivíduo ENFJ, extrovertido, intuitivo, emotivo, julgador. Então o ENFJ é chamado de professor ou educador. O ENFP, extrovertido, intuitivo, emotivo, perceptivo, o defensor dos seus direitos. O indivíduo ENTJ, extrovertido, intuitivo, pensador, julgador,
é o marechal ou líder dos líderes. O indivíduo ENTP, extrovertido, intuitivo, pensador, perceptivo, o inventor. O indivíduo ESFJ, extrovertido, sensorial, emotivo, julgador, é o servidor ou provedor. O ESFP, extrovertido, sensorial, emotivo, perceptivo, é o artista ou pessoa popular. O ESTJ, extrovertido, sensorial, pensador, julgador, é o supervisor ou vigilante. E o ESTP, extrovertido, sensorial, pensador, perceptivo, o empreendedor ou promotor. Reparem que nessa primeira coluna à esquerda, todos começaram com E de extrovertido. Agora vamos substituir o E por I. Então, o oposto do ENFJ é o INFJ. Introvertido, intuitivo, emotivo, jogador, é o indivíduo conselheiro. O INFP, introvertido, intuitivo, emotivo, perceptivo, o idealista. O INTJ, o introvertido, intuitivo, pensador, julgador, é o cérebro mestre ou pensador genial. O INTP, introvertido, intuitivo, pensador, perceptivo, é o arquiteto ou planejador. O ISFJ, introvertido, sensorial, emotivo, julgador, é o protetor. O ISFP, introvertido, sensorial, emotivo, perceptivo, compositor. O ISTJ, introvertido, sensorial, pensador, julgador, o inspetor ou cidadão exemplar. E o último, o ISTP, introvertido, sensorial, pensador, perceptivo, o artífice. Então, observe que com isso nós temos 16 tipos, 16 perfis psicológicos. Então, nós temos essa classificação começada por Jung e que foi dada continuidade até chegar a essa conclusão com Catherine Cook e a filha dela, Isabella Briggs Myers. Bom, mas essa classificação dos temperamentos em 16 tipos, nós temos que levar em consideração que aqueles 4 tipos existentes desde a época da antiga Grécia, o sanguíneo, o colérico, o melancólico, o fleumático, aquela ideia nunca foi devidamente abandonada. Então, em 1978, David Kirsch escreveu o livro Please Understand Me, por favor, me entenda, aonde ele procura mostrar a relação entre os 16 tipos de temperamentos de Jung, Catherine e Isabel Briggs com os 4 temperamentos de Hipócrates e Galeno. Lembrar que Hipócrates considerava principalmente o aspecto emocional, humor, e Jung considerava o relacionamento com o mundo exterior e interior do indivíduo. Além desses aspectos, Kirsch considerava também os aspectos cognitivos e volitivos como sendo altamente significativos no seu estudo, na sua classificação. Assim, para Hipócrates e Galeno, nós teríamos 4 tipos de indivíduos: o melancólico, sanguíneo, colérico e fleumático. E Jung, Catherine e Isabel Briggs apresentam 16 perfis. Kirsch pegou os 16 perfis de Jung, Catherine e Isabel Briggs e dividiu esses 16 perfis de acordo com os perfis de Hipócrates e Galeno. Então, para o melancólico, ele colocou o ESTJ,
o seu oposto ISTJ, o ESFJ, o seu oposto ISFJ. E ele chamou essas pessoas de SJ, então abreviado por SJ, S são os SJs, ou XS, XJ. Reparem que nesses 4 perfis, todos são altamente sensoriais, todos são altamente julgadores, daí SJ. Então, deu o nome de sensorial julgador, que ele chama especificamente de guardião ou protetor. Para o indivíduo sanguíneo, ele atribuiu os perfis ESTP, ISTP, ESFP e ISFP. Reparem que nesses 4 perfis existe o aspecto sensorial e o aspecto perceptivo, o SP. Então, esses indivíduos sensoriais perceptivos, ele deu o nome de artesão ou criador. Para o indivíduo colérico, ele colocou o ENFJ, o INFJ, o ENFP, o INFP. Repare que nesses 4 perfis existe o aspecto N e F. N de intuitivo e F de sentimental. Então, o intuitivo sentimental, ele dá um nome genérico de idealista ou visionário. E para o indivíduo fleumático, ele colocou os grupos ENTJ e INTJ, ENTP e INTP. Repare que nesses 4 perfis, todos têm o aspecto intuitivo, N, e o aspecto pensador, thinking, que no caso é o T. Então, os indivíduos que são nesse perfil intuitivo pensador, ele atribui o nome de racional ou intelectual. Então, na classificação de Keirsey, o SJ, que é o sensorial julgador, ele tem um temperamento guardião ou protetor. De acordo com Keirsey, corresponde a aproximadamente 43% da população mundial. Abrange o ESFJ, que é o servidor ou provedor, o ESTJ, que é o supervisor ou vigilante, o ISFJ, que é o protetor, e o ISTJ, que é o inspetor ou cidadão exemplar. Para ele, equivalem ao temperamento melancólico de Hipócrates. O melancólico é sombrio e pessimista, enquanto que para Keirsey os indivíduos SJs são guardiões ou protetores das instituições e tradições. São pessoas extremamente tradicionais e rígidas no seu modo de se comportar ou na busca dos seus interesses. Então, esses indivíduos SJs são sensatos, realistas e tradicionais. São seguidores de regras, gostam de cooperar com as autoridades, são cautelosos e detalhistas, buscam, acima de tudo, segurança em tudo que se propõe a fazer, são muito sociáveis e confiáveis, mas são muito reservados quanto a si mesmo, são muito trabalhadores, muito realizadores, embora nem sempre sejam os líderes naqueles trabalhos que se propõem a fazer. Por outro lado, os indivíduos SP, que é o sensorial perceptivo, têm aquele tipo de temperamento que ele chama de artesão ou criador. Corresponde a aproximadamente 27% da população. Aqui estão os perfis ESFP, que é o artista ou pessoa popular, o ESTP, que é o empreendedor ou promotor, o ISFP, que é o compositor, e o ISTP, que é o artífice, que equivalem ao temperamento sanguíneo na classificação de Hipócrates. Para Hipócrates, o sanguíneo é alegre e até mesmo irresponsável. Para Keirsey, os SPs são artesãos, pessoas de grande habilidade manual e altamente criativas, são criadores, são pessoas que realmente podem ser excelentes artistas. Então, são pessoas de sentidos aguçados, gostam de trabalhar com as próprias mãos.
São muito sociáveis, pois demonstram despreocupação, otimismo, desembaraço e generosidade para com todas as pessoas. São aventureiros, pois gostam de coisas novas e divertidas. E preferem viver o tempo presente, pois o amanhã pode não chegar. Então vivam o aqui, agora.